Olá, esse é o Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista e anfitriã deste podcast. A coisa que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é escutar. Aqui eu escuto pessoas que me abrem horizontes para refletir sobre essa corda bamba que é a vida acontecendo. Na clínica, eu ouço queixas, demandas, sintomas, ideais, desejos, memórias, desmemórias. Com narrativas variadas, eu ouço, eu escuto isso que o Jacques escreveu nesse livro, As Coisas de Que Não Me Lembro Sou, que é o meu xodó. O Jacques, inclusive, eu já aproveito para parabenizar, que está aí como finalista do Prêmio Jabuti, pelo livro Nunca Vou Te Perdoar, por ter me obrigado a te esquecer, por você ter me obrigado a te esquecer, e está com a gente aí no Desembrulha e Lê também, do projeto do Vida Loucamente Sã, fazendo indicações de leituras. Então aqui, nesse livro, que é o meu xodó, As Coisas de Que Não Me Lembro Sou, ele escreveu: tudo o que me tornei em função de não me lembrar. Não me lembro dos livros que li, não me lembro de quais livros inventei que li, não me lembro dos livros que fantasiei que li, também não me lembro da vida que eu vivi, da memória que eu inventei, dos fatos que recalquei, das dores que ludibriei, dos sonhos que não tive. Não me lembro dos sonhos que descartei, dos medos que me frearam, das dores que nunca cicatrizaram, dos versos que escrevi, que inventei, que copiei, que gostaria de ter escrito, que nunca serei capaz de escrever. Também não me lembro de todas as idealizações do amor, de todas as invenções que depositei no outro, de todo o amor que tive somente pelo espelho. Não me lembro de ter aprendido a não tentar, mesmo tendo sido recusado muitas vezes. Não me lembro de ter deixado de amar, mesmo após várias desilusões. Não me lembro de ter deixado de escrever, mesmo não acreditando que escrevia algo importante. Também não entendo o motivo de continuar escrevendo e almejando um amor. Não me lembro mais das vidas que roubei, dos sonhos que reinventei, dos versos que plagiei. Não me lembro de tudo que sei, não me lembro de tudo que não sei. Não consigo contabilizar todo o conhecimento que tenho, ou que acho que tenho, ou que invento que tenho, ou que escrevo para mostrar. Inútil dizer que não esqueço nada que não me lembro. E esse trecho do livro do Jacques me lembrou do poema de uma poetisa norte-americana, Nobel de Literatura em 2020, Louise Gluck. E esse poema chama Nostos, e eu vou ler só o último verso. E eu fui pesquisar, a palavra nostos é do grego antigo e significa voltar a casa. E daí que vem a palavra nostalgia, que é o anseio de voltar a casa. E no último verso ela escreve assim: nós olhamos para o mundo uma vez, na infância. O resto é memória. Fecha aspas. Memória que só deixa um rastro, que deixa um registro, deixa um resto. Memória que é mistério, que é cifra. E a memória que é matriz também. E nas nossas relações, nas nossas futuras ou presentes relações, essas memórias vão se repetindo, se repetindo, se repetindo, até que elas sejam recordadas, para serem elaboradas e a gente possa inventar novas memórias. E é assim que eu abro esse programa para a gente conversar sobre essa fase da infância, essa fase das primeiras construções de memória, esse tempo da delicadeza. E eu estou aqui, então, com o Rachid, mais uma vez, aqui no Estúdio Leste, Santa Teresa, em BH, com meu parceiro Iraê. E Rachid, mais uma vez aqui, parceiro também do podcast Vida Loucamente Sã. Aproveito mais uma vez para te agradecer, que está aí com a gente ativamente desde o início, apoiando na prática e com ideias e sempre me socorrendo também. Muito obrigada. Rachid é advogado, já esteve aqui falando sobre divórcio, já esteve aqui também com o Dr. Newton, né? A gente falando sobre o PL do aborto. Perfeito. E hoje a gente vai falar sobre a proteção da criança, né? Muito bem, muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade. É um grande prazer estar aqui sempre, discutindo ideias, né, antigas ou novas e propondo sempre a reflexão. É. Importantíssimo. Obrigada. E também a Doca da FUMEC. Muito obrigada por estar aqui, pedagoga, estar aqui com a Leninha, que é a mãe da Doca. Então, assim, uma honra ter vocês duas aqui, porque a gente está falando de 50 anos, né, Leninha, de experiência
na educação e transmitida assim. Então, achei muito simbólico vocês duas estarem aqui como mãe e filha e nessa transmissão aí da educação. E acho que nem vocês devem saber quantas famílias e crianças já passaram por vocês. Sabe falar, Leninha? Bastante. Não sei falar. Não sabe, né? Muitas. Mas vai contar pra gente. Eu vou pedir para cada um se apresentar, então falar um pouco do seu percurso, aí vão falando também, entrando aí na coisa de vocês na educação, e a gente vai, aí a gente logo em seguida passa para o Rashid falar um pouco pra gente sobre o que é isso, que direito tem a criança, a quem é devido, né, a proteção desse direito e o cuidado da criança. Perfeito. Então, quem vai começar a se apresentar? Leninha, você começa a se apresentar pra gente. Posso apresentar. Obrigada. Então, Leninha Lataliza, né? Uhum. Eu estou na educação desde os 13 anos de idade, Olha só. hoje com 80. Uau, que Então, maravilha. é uma caminhada é um percurso realmente laborioso, mas muito bom de ser caminhado junto, né? Então, você não faz educação sozinha, né? Você faz com dupla, você faz com grupos, né? E o grupo te alimenta, te ajuda a elaborar, né? Para sair lá adiante uma coisa boa para as crianças, que é a educação no brincar, a educação no viver realmente o nosso dia a dia, o nosso folclore, nossas relações, né? Para realmente construir o eu, né? Eu, criança, né? Eu, criança brincante no aprendizado de traçar um caminho maior. Ai, que bonito isso. Isso é muita coisa, né? Uau. E aí, transmitiu isso primeiro para a Doca. Doca é minha segunda filha, eu tenho 3 filhos, né? E Doca, ela desde pequena também, ela gosta da função da brincar de ser professora, né? Então, ela tem um caminhar também dentro da área de educação, né? Que vem tecendo o caminho dela, junto com os companheiros de trabalho, né? Também, tanto na universidade quanto na escola que ela criou, que é uma casa de brincar, Passaredo. Ai, conta pra gente. Então, eu acho que eu entrei para a escola com menos de 1 ano e não saí mais, pelo visto. Se mamãe é Maria Helena Lataliza de Sá, eu sou Alessandra Lataliza de Sá. Se ela é Leninha Lataliza, eu sou a Doca Lataliza. Delícia. Então, junto da mamãe, eu trabalhei a vida inteira na escola que ela ajudou a criar, que é a Escola Balão Vermelho. Lá na década de 80, de 70, dentro de um contexto político muito complexo. Então, ela foi criada como um arejamento, como uma possibilidade de acolher as crianças, filhos das pessoas que estavam ali, fazendo muitos movimentos necessários para a gente chegar aqui hoje. E daí, então, nessa trajetória, eu assumi turma como ajudante, já fui office boy, que falava na época, e aí fui professora, sendo professora, eu fiz mestrado, fiz doutorado, e junto disso, entrei para a FUMEC, sou colega do Rashid lá, que muito me ajuda, é um cara de muito movimento, ele movimenta a universidade, isso é uma coisa muito boa. E aí, então, faço esses 2 caminhos, o caminho acadêmico e o caminho do chão de escola. Mamãe, há pouco tempo, resolveu vender a escola para prosperar, né? Dar uma injeção ali para continuar a caminhada e ela poder ficar mais nos bastidores, mais sossegada, e aí eu fui junto. Só que em pouco tempo eu tive abstinência de criança. E aí eu queria montar um espaço pedagógico que não fosse escola, mas que eu pudesse levar para lá a parte boa da experiência da escola. E aí nós montamos a Passaredo, que é uma casa de brincar, que muitas famílias têm utilizado, fazendo às vezes de escola, pautado na lei que obriga as crianças, as famílias matricularem as crianças, aquelas que completam 3 anos até 31 de março. Então, antes disso, a família não é obrigada. E aí as famílias estão procurando espaços alternativos. E a Passaredo
cumpre um pouco esse papel. Ah, pode matricular na Passaredo com essa fase. Isso é mais recente, não é? Antes era 6 anos de idade ou não? Que era obrigatório? Já tem muito tempo? Não, já tem um tempo, porque a escolarização básica é de 1 ano até o final do ensino médio. Tá. Mas a obrigatória é a partir de 3 anos completos em 31 de março. Tá. Então, quem faz 3 anos no dia 1º de abril, pode entrar para a escola no ano seguinte. Tá. E descer essa faixa etária é algo muito importante, porque nós estamos falando aqui de Balão Vermelho, de Passaredo, que é escola privada. É um recorte social, né? Não tem como. Um pedacinho. É um pedacinho. Na medida em que você diz que é obrigatório a escolarização de 6 até 3 anos, ou de 3 até 6 anos, o Estado e o governo é obrigado a oferecer. Sendo assim, a educação pública amplia de um modo muito importante para as crianças mais vulneráveis. Sim. Né? Então, politicamente, essa obrigatoriedade, no meu modo de pensar, e descendo, é muito positivo. E ter escola para todos. Porque se você fala que é obrigatório... essas crianças da rua também, né? Nossa, com certeza. Ah, que bom, mas eu queria ouvir mais dessa história aí. E fiquei curiosa, você lá, criança, no Balão Vermelho, adolescente, né? Tomando a sala de aula ali devagar. A gente também é educador, né? Essa primeira formação. Pois é. E eu tô aqui, para sempre, né? Tô ouvindo aqui, né, as histórias aí fantásticas, e eu que tive a oportunidade de acompanhar, inclusive, parte, né, do desenvolvimento dessa história, porque eu me formei no magistério, né? Antigamente falava magistério de 1ª a 4ª, né? Hoje mudou tudo, mas o magistério mesmo, em 1983, no nosso Instituto de Educação, que é a escola centenária aqui de Belo Horizonte, uma referência. E éramos apenas 3 homens, no meio de 242 outras normalistas, né? Chamados curso normal, né? E isso já, para a época, já era estranho, porque os homens não buscavam a cadeira de professor das séries iniciais, né? Os homens se tornavam professores, geralmente, dos cursos técnicos, da contabilidade, e depois do direito, enfim. E eu me lancei desde muito cedo. Minhas irmãs também já trilhavam o caminho da educação. E comecei lá em 83. Então, agora em 2023, eu completei 40 anos também de magistério. Nunca deixei o magistério, né? Atuei na escola no nível básico. Depois atuei com a escola chamada especial. Na época nós tínhamos aí a APAE, né? E tínhamos lá uma grande representante da APAE na época, a Cremilda, né? Que um nome aí na educação da APAE. E fiz estágios com ela na APAE. Então, tive essa experiência com educação especial. Depois me lancei para o nível superior, já agora há 20 anos para cá, no nível superior, aí já com bacharelado em Direito, fazendo mestrado, e a gente galgando esse caminho também da universidade, com a pós-graduação, inclusive. Nunca deixei a educação também, né? Deixei agora em dezembro passado, né? Assim, o bastidor da sala de aula mesmo, mas a educação continua presente com a gente. E aí, com o curso de Direito, a gente já atuando 30 anos como advogado, caminhamos também na educação do curso de Direito. E ainda tive uma participação na FUMEC, no curso de Psicologia, onde fiquei por 5 anos também com a disciplina da Psicologia Jurídica, que é a parte do direito aplicável aí, a psicologia, daí o nosso grande contato com Vida Loucamente Sã. Né? E Vida Loucamente Sã tá lá na Rádio FUMEC. Tá lá na Rádio FUMEC, até bom, com a Naí Prata, né? Um grande nome da comunicação, que enxergou aí esse belo trabalho que você vem desenvolvendo, que está a serviço, né, da comunidade, da psicologia, da psicanálise, mostrando para as pessoas a importância disso. E hoje falar de educação aqui com 2 autoridades dessas, a gente, tem um tempo que eu já estou doido para poder sentar mesmo com a Doca. Hoje fui presenteado pela minha também. Maravilhoso. Muito bom, obrigado. Ai, gente, obrigada demais. Aí eu pensei, então, para a gente começar a falar sobre essa fase mesmo da infância, a importância do cuidado, claro, né? Por isso que eu quis trazer essa coisa das primeiras memórias, né? Das primeiras relações, dos primeiros cuidados, né? Da nossa imersão aí nesse mundo da linguagem, nessa vida louca. É verdade. E aí a gente precisa de leis, né? Verdade. Infelizmente ou felizmente, não sei, a gente age... Estranho, assim, as pessoas até têm, às vezes, uma questão com esse referencial, né? As pessoas às vezes atacam isso, e até a turma da psicologia tem muito disso, fala assim, não, porque essa coisa não pode demarcar idades certas no direito, nós precisamos disso. Então, criança no direito é aquela pessoa de 0 até 12 anos incompletos. Completou 12 anos, ele é adolescente. Né? Dos 12 até os 18, incompletos. Adolescente,
Dos 18 para cima já é maior de idade, já é adulto. Então isso serve para delimitar todas as políticas Sim. que nós temos voltadas para essa proteção. E quando você falou proteção no início, de cara me veio lá. A gente tem um sistema na nossa legislação no Brasil que é muito bom da concepção, Tá. que é o chamado Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei de 1990, a Lei 8.069 de 90, nós já estamos com 34 anos da lei, que foi profundamente alterada em 2010. E essa lei, ela tem uma coisa que é sagrada, que a gente fala, que é o princípio constitucional da proteção integral. Tá. O princípio da proteção integral significa que crianças e adolescentes, inclusive, devem ser preservados, devem ter garantidos todos os seus direitos à vida, à saúde, à educação, à convivência familiar, ao desenvolvimento saudável mental, social e até espiritual. Né? Assim, todas essas necessidades da criança e do adolescente deverão ser preservadas por uma tríade. Né? A Doca falou muito bem ali, quando ela falou, começou falando ali, eu já matei aqui. Falei, olha, essa tríade, quem que é? Né? É a Santíssima Trindade da proteção da criança e do adolescente, que é a família, a sociedade e a escola. Quando a gente coloca escola, a gente está falando de Estado. O Estado, que todo mundo imagina ser o pai de todo mundo, que tem que dar soluções para tudo, não. Ele também deve ser cobrado nessa posição. Se a família falha de alguma forma, esse princípio da proteção integral ele é tão importante que os próprios pais poderão ser colocados no banco dos réus para poder proteger a criança, o adolescente. Né? E quem vai fazer isso? A sociedade ou o Estado. A sociedade somos todos nós, óbvio, significa que nenhum de nós pode passar nas ruas e ver crianças sendo molestadas, sendo maltratadas, sendo agredidas, sendo violentadas de qualquer forma, e não fazemos nada. Isso significa omissão. Tá. Isso é crime. Tem uma hierarquia nesse Não cuidado? tem. Não, a família, a sociedade e o Estado, eles atuam conjuntamente. Sim. E isso significa que se eu deixo meu filho na escola, o filho está sob o cuidado da escola, mas está sob o meu cuidado, está sob o cuidado do Estado. Sim. O Estado tem que fiscalizar a escola, a família tem que fiscalizar a escola tem que fiscalizar a família, e assim por diante. Por quê? É óbvio, se a criança chega numa escola, num Estado que inspira, que ela está sofrendo qualquer tipo de violência, de agressão, a escola precisa remeter às vias necessárias. Né? Então, só para poder dar essa pontinha desse princípio da Agora, proteção... eu queria que você falasse, então, peraí, então a gente tem a Constituição, que é a Isso. nossa lei A nossa lei maior, e aí o Estatuto... E ela pega e fala, olha, lá no artigo 227 da Constituição, ela vai falar assim, só um artigo, fala assim, nós temos que proteger todas as crianças e adolescentes. Entendi. E idosos também, tá? Aham. O idoso Aí também tem o tá lá. Estatuto. Mas é outro programa, né? É outro programa, mas tem o Estatuto Tem o também, Estatuto né? do Idoso também, que é a Lei Aham. 10.741 de 2003. Esses estatutos, essas leis que a gente fala que são complementares, elas vêm para poder regulamentar aquilo que a Constituição pediu. Então, a Constituição falou, olha, criança e adolescente tem prioridade total aqui. Pronto. Aí vem o Estatuto da Criança e Adolescente. Pra detalhar 200 e isso. tantos artigos. Para Nossa. detalhar minuciosamente mesmo todas as formas dessa proteção. Que vai passar pela família, pelo Estado, pela sociedade. Sim. E a gente entra com a escola aí no meio disso tudo, né? O Adoca apontou muito bem, a gente vai falar depois aqui um pouquinho, da questão da escola privada, da escola pública, né? Para a gente poder mostrar muito essa bom. fatia que ela falou. Muito bom. Tá bom? Agora, então tá. Aí a criança, então, o que a gente deve garantir são aqueles mesmos direitos básicos da Constituição, Os que direitos. São E os vai direitos especificar que ele individuais, lida. que tem saúde, Vida, a vida, saúde. né? Educação, segurança. segurança, todos os aspectos, convivência familiar ampla, Sim. né? Ou seja, ninguém pode ser restringido disso, e o direito a brincar, o direito de ser criança, o direito Tá. de ter desenvolvimento saudável compatível com a sua idade. Tá. Então não se pode exigir trabalho de uma criança, não se pode exigir trabalho do adolescente, só depois de certas regras, de 15 anos, menor aprendiz Tá. e assim por diante. Então há toda uma hierarquia de normas para poder se garantir essa segurança. Tá. Entendi. Então tá. E o que é que uma criança precisa, meninas? Pois então, eu queria trabalhar aqui no eixo, ou na perspectiva, de que infância é sempre um termo plural. Tá. Criança pode ser compreendido como um termo singular. Quando eu falo criança de 3 anos, todo mundo mais ou menos imagina, né, o tamanho, a forma de participar, de brincar, etc. Sim. Mas quando eu falo a infância em Belo Horizonte, quando eu falo a infância no Belvedere,
Tá. A infância na pedreira, a infância que tive, a infância da minha mãe. São sempre infâncias. Infâncias, A gente ótimo. compreende esse termo no plural. Plural por quê? Porque essa infância ela é vivida de um modo situado, histórico, cultural, geográfico, político, entre outros aspectos que conformam aí esse ambiente em que essa criança vive a sua infância. Considerando isso, eu fico me colocando a seguinte pergunta: quem é que participa do cuidado e da educação das crianças para que elas vivam plenamente suas infâncias? A configuração da família tem mudado muito. Sim. Assim como tem mudado o modo como essa família cuida dessa criança, que o Rachid acabou de colocar aqui. Então, pensando na infância da minha mãe, da Leninha, para a minha infância, para a infância dos meus filhos, 25 anos, e para a infância que hoje eu vivencio na Passaredo, há uma diversidade muito grande na perspectiva histórica de quem cuida. Tá. E o modo como se cuida, a perspectiva de educação que vem junto a isso. Então, há pouco tempo, as famílias eram mais numerosas. Quantos irmãos você teve, mãe? 12. Comigo, 13. 13 irmãos. Hoje, as famílias, quando falam que tem 3 filhos, a gente já fala, assusta, nossa, corajosa. Isso. Então, só de serem 3 irmãos escadinha, essa relação da vivência da infância já é radicalmente diferente do que a infância das crianças de uma família de filho único, por exemplo, atual. Além disso, estava colocado fortemente a relação de educação que era ali cuidada pelas avós, pelos bisavós, Sim. pelos pais, pelos tios, pelos primos, pelos irmãos. Até os irmãos, né, mais velhos, cuidando dos... Os vizinhos, né? os vizinhos, os profissionais que trabalhavam nos comércios próximos, as agendas de anotar o pão. Tudo isso representava uma teia social Sim. que sustentava uma determinada infância e um compromisso no cuidado dessa criança. Parece que era mais claro, então, isso que o Rachid falou, né? Mais assim, quase que desenhado, a gente podia ver esse cuidado de uma rede mesmo, uma sociedade. Eu também concordo com você que era mais assim, evidente. Né, mais evidente isso de... Tudo tem o lado bom, mas também o copo meio vazio. Eu estou conseguindo ver, neste momento histórico, o lado bom. Tá. O copo meio cheio. Por quê? Porque as pessoas se importavam com as outras. Tá. As pessoas cuidavam umas das outras. E mesmo com hierarquia de idade e um respeito muitas vezes imposto, todos esses atores, todos esses Sim. sujeitos, eles eram valorizados. E compartilhava, né? Ali. Como tem aquele ditado, acho que é africano, não é? Que fala que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança? É mais ou menos assim, não é? É mais ou menos assim. E é isso mesmo. Eu também concordo que é isso mesmo. Então, eu acho que quem teve filho fala, sabe que como é importante isso, né? E aí, a integração dessas diferentes experiências iam contribuindo para a formação da criança na vivência plena da sua infância. Sim. Mesmo com os aspectos históricos datados daquela época, daquela infância, que Sim. hoje possivelmente seriam estranhos ou causariam um estranhamento, Sim. mas tinham um sentimento de pertencimento. Mas eu acho que eu te cortei, porque aí você vinha falando então dessa mudança ao longo do tempo aí, né? Então, eu acho que a gente até pegou um pouco esse compartilhamento aí, não foi? Eu tô com 45 anos. Eu com 53. Eu tive 3 irmãos, então éramos 4 também, era todo mundo embolado, tudo junto e misturado. Mas e tinha isso aí, né? Tinha avó, tinha tio, eu ainda peguei um pouco essa família ampliada aí. Então, considerando, para a gente fazer o lá e o aqui, me conta, como é que era essa vivência dessas crianças nesse conjunto familiar de escadinha
um tomava conta do outro, tinha babá, como é que era feito o afeto da mãe, como é que tinha essa disputa, enfim, porque tudo isso é muito complexo. Hoje a gente vive uma interrogação da disputa de se é o pai que é o mais querido ou se é a mãe que é a mais querida, de que maneira essa criança domina e articula todas as relações familiares de um modo... Sua Majestade o bebê, como disse o Freud. Mas isso nem sempre foi assim, né? Como é que... Olha, da minha experiência, a minha mãe, ela era dona de casa, né? Então, o que ela fazia, tudo que uma casa para funcionar precisa, né? Tinha o apoio de uma empregada doméstica, né? Não tinha babá. Os mais velhos iam cuidando dos mais novos, né? E era assim mesmo. A senhora estava em que lugar aí nessa Terceira. fila do pão? A terceira? E Eu teve muito trabalho. Mas da mulher mais velha. Terceira na hierarquia de filhos. Mas da mulher mais velha. Isso também tem uma diferença. Grande. Diferença grande, né? Então, a que veio depois de mim são 3 anos mais nova. Depois foi de 2 em 2 anos um filho, né? Então, escadinha mesmo, né? E nós todos tínhamos realmente que dar conta das tarefas que minha mãe precisava que a gente ajudasse, né? Então, arrumar a casa, estender a cama, arrumar a cozinha, ajudar a fazer o almoço, né? Picar as verduras. Então, nós todos tínhamos uma função dentro daquela família. Para aquela família funcionar, né? Tinha que realmente uma obrigação a ser feita, né? Sim. O meu pai era comerciante e o comércio dele era na frente da nossa casa. Ele construiu a casa e 3 portas aqui em Belo de comércio Horizonte? Em Abaeté. Tá. Abaeté, em Minas. Não Abaeté da Bahia. Da Bahia. Então, a minha mãe... não tem base, né? Fala não tem base. Tem base, Tem não. base? Tem base, não. Tem base. Então, era uma família grande, de escadinha, né? E cada uma com uma função ali de ajuda, né? Mas tinha diferença ali na função da mulher e do... Tinha os mais velhos, os homens, né? Mais velhos, o Dinho e o Lauro, eles não tinham uma obrigação caseira. Tá. Eles tinham obrigação de ajudar o meu pai no comércio. Entendi. Meu pai Sim. ficava lá junto, né? Então, era diferente a função do filho homem e de filho mulher. Então, nesse cuidado também dos irmãos mais novos, também ficou mais para a senhora do que para eles. Isso, os irmãos não cuidavam. Não cuidavam. Não era tarefa deles. Sim. Não combinava, naquela época, o homem era bem cuidar. demarcado, né? Isso, era. O papel de um de outro. Certinho, né? Não, isso é coisa de mulher. Não, isso não é coisa de homem. Era bem definido, né? Mas foi uma vida realmente muito boa, sabe? Assim, eu acho, a senhora quis continuar com a criançada e vida fora. Muito boa, assim, a gente tinha, às vezes, uma preguiça de estar cuidando de menino chorando, né? Sim. Mas a minha mãe precisava muito de ajuda, né? Precisava muito de ajuda e a gente ajudava de fato, ali junto. Né? Aqui eu tô Eu pensando, já namorei muito, segurando menino no colo e namorando. Né? Gente. A gente também é filho de comerciante, cresceu na feira, Pois mas é. irmã também de uma turminha boa, né? E o único homem do... Exatamente. Um detalhe que eu ia pontuar aqui com a Nenê, isso aí, porque apesar de uma pouca diferença aí, né, da história dela para a história da minha mãe, que já é falecida, mas criou 5 filhos. Só eu de homem. E 4 irmãs. Então, lá em casa foi diferente a criação. Minha mãe já era muito avançada para o tempo dela, então, assim, todos fomos criados no mesmo patamar. Todo mundo fazia de tudo. Então, eu aprendi a cozinhar desde cedo, aprendi a arrumar casa, a cuidar da roupa, a lavar a roupa, e junto com as meninas no mesmo espaço. Por quê? Porque, além de meu pai trabalhar, ele trabalhava fora, trabalhava numa empresa, e a vida inteira trabalhou lá, e minha mãe, em casa, com 5 filhos,
ele ainda tinha uma atividade que foi feirante por 53 anos. Papai está vivo ainda, está com 86. 53 anos nós tivemos uma barraca na feira hippie. Uma não, chegou a ter várias barracas na feira hippie. Barraca de bebidas. Ele trabalhava numa empresa de bebidas e no final de semana da família era na barraca. Todos trabalhando, desde madrugada até fechar a feira, com chuva, com sol, 53 anos. Né, papai ficou por 50 anos à frente, nos últimos anos eu assumi, fiquei ainda, eu já estava lá no mestrado da FUMEC, dando minhas aulas, e continuava lá ajudando ainda a família, o que nos levou à condição de estudarmos todos, etc. Mas essa convivência... Você começou a trabalhar com quantos anos? Eu com 5 anos, eu ia para a feira. Eu ia para a feira. É porque eu fiquei pensando Com nisso aqui, 13, porque essa é uma outra diferença, né? Com 13, então a gente fazia... desse ponto comum que era a feira, onde todos trabalhavam igualmente, é óbvio, o trabalho mais pesado era do meu pai, eu fui para a feira com 5 anos de idade. Mas aos 13 anos eu assinei a carteira de trabalho. Eu tenho minha carteira de trabalho assinada aos 13 anos. Aquela época podia, hoje não pode. Né? Hoje tem no mínimo 15 anos como aprendiz. Outra diferença que a gente pode marcar, né, Docas? Uma outra para poder pontuar. Né? Quer dizer, hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite isso. Eu era profissional. Com isso eu tive uma mudança drástica, que foi ter que passar para o turno da noite, estudar à noite. Eu fui reprovado na 7ª série antiga, porque passei para a noite, no meio do ano, um impacto grande, e depois foi a única repetência que eu tive na vida para não repetir mais, mas para trabalhar. Uhum. E aí mudou tudo, né? Porque você muda a relação, você passa a ter a relação com o dinheiro, a relação com a responsabilidade, com coisas fora da casa, com valores, né? E eu trabalhava numa empresa que foi precursora da montadora de veículos aqui em Minas, naquela época, 77, que então o tempo todo lidando aí com o office boy. É muito. Levando dinheiro para banco, andando com cheque, andava com mala gemada no braço, era uma coisa de filme. Ai, né? Gente. Acho que você foi registrado com 14 anos, né, Doc? Comecei com 14 e a CLT foi com 17. Aí. Já na educação. Já na educação. 17 na educação. E isso marcou, como você falou, isso marcou época, porque nós estávamos falando exatamente do período que a Aninha falou, num período, inclusive, de uma convulsão social. Nós estávamos no meio do regime militar, né, 77. Eu ia concluir meu curso de magistério só em 83, às vésperas da reabertura do processo democrático, o que significava que os papéis dos homens estavam muito bem delimitados, né? Tínhamos um regime militar no país, os papéis das mulheres também, mas a gente convergia através da educação. Sim. E isso que foi o ponto forte, né, assim, na nossa criação, na nossa família. Porque, querendo ou não querendo, todos tivemos acesso a essa educação. Escolas públicas, todos estudando em escolas públicas no nível fundamental, Acho nível que isso médio. marca também outra diferença, né? Era outro tempo, Era né? outro A escola, acho que é isso, vocês que são da educação especificamente. Isso. A diferença era um pouco mais estreita, um pouco menor, assim, entre público e privado? A educação pública e a privada? A diferença era menor porque o bom dessa época era o ensino público. Tinham escolas muito concorridas. Mas quem que conseguia vaga no ensino público? Eram as pessoas de alta renda, não eram as pessoas de baixa renda. Na medida em que foi ampliando, foi abrindo, democratizando o acesso à escola, quem que começou a chegar à escola? As pessoas de baixa renda, ditas pouco cultas, que fizeram simbolicamente, na cabeça daqueles que tinham melhores condições financeiras, fizeram imaginar que a qualidade do ensino ia cair. Posto isso, qual que foi o movimento paralelo? Abriu escola particular para os meus filhos, porque os meus filhos não vão se misturar. Eu tenho que manter a qualidade da educação. Então, a educação particular, ela nasce como uma alternativa a uma suposta decadência da escola pública. Olha só. E aí, agora a gente está vendo um movimento contrário. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, nós temos EMEIs, Escola Municipal de Educação Infantil, muito qualificadas. E várias delas atendendo o público de elite. Eu recebo em instituição particular, que é a Passaredo, crianças que fazem contraturno comigo, mas no turno escolar estão na EMEI.
De famílias que reconhecem e lutam por educação de qualidade. Sim. Exatamente. E só pra Agora pontuar, depende da região também, não é? A gente Depende falando da de região recortes, né? Eu acho que Aquilo que eu estava falando desde o inicinho, que a infância ela é situada, a infância e tudo que envolve a educação. tem esse contexto. E aí eu queria fazer uma viagem, assim, trazer para cá. Vamos lá. Isso que Rachid estava falando, junto de Leninha, do contexto da infância deles, né? Aí dessas diferenças. A escola também estava nisso. A expectativa de formação da mulher também estava dentro disso. Tá. O papel do homem e da mulher, do ponto de vista do processo de escolarização, também estava dentro disso. E restava à mulher o quê? Cuidar. Sim. E para qualificar esse cuidar, fazia um normal superior, Um fazia o magistério. Tá. Então, tudo isso também diz respeito a uma educação, que é uma educação no eixo do cuidar e não no Ok. eixo do educar. Essa integração entre cuidar e educar, ela é recente. E aí, a consciência que os adultos têm dessa relação entre educar e cuidar qualifica o modo como se apoia o desenvolvimento das crianças. Né? Então, o modo como eu cuido, eu educo. Sim. E a consciência de que isso acontece faz a educação ser de mais qualidade em todas as esferas. Na escola de educação infantil, no ensino fundamental, na família, no parquinho, na Passaredo, no Balão, na EMEI Estrela, em todos os lugares. Então, trocar a fralda de uma criança sem olhar para ela, eu estou cuidando, ela está ficando limpinha. Mas eu estou cuidando com base em qual tipo de relação? O que eu transmito para aquela criança sobre higiene e sobre cuidado e autocuidado quando eu troco a fraldinha dela conversando com a pessoa do lado, desconsiderando? Guardadas as devidas proporções, quando eu entrego o meu filho a uma babá que está balançando o seu carrinho com o pé e conversando no celular. O que está sendo conversado? Ai, com quem ela está conversando? E a criança está ali misturadinha naquilo tudo. Ou eu preciso trabalhar, e isso é real. Eu preciso trabalhar e eu vou trabalhar online. Eu vou trabalhar dentro de casa. E a criança está precisando de mim. O que eu vou fazer? Eu entrego o tablet. Eu entrego o celular. Enquanto esse modo de viver exige dessa pessoa, dessa mãe, desse pai, dessa tia, um modo de funcionar profissional, isso também interfere no modo de se vivenciar o quê? A relação educar e cuidar dentro de casa. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando a gente vê o relato do Rachid, o relato da Leninha, a gente consegue perceber um tipo de relação educar, cuidar, situado historicamente, socialmente, geograficamente, etc. Mas essas mesmas matrizes estão agora. Mas o que está nessa base dessa relação educar e cuidar, dentro e fora da escola? A gente tem menos presença do A olhar. presencialidade está de outra maneira. É outra... Não. Está mediada, né? A presença está mediada e muitas vezes, pelo que a gente vai trazer aqui, que é a tecnologia... Sem consciência. Sim. Né? Porque algumas famílias fazem isso até para dar conta de sobreviver àquele contexto. Eu preciso trabalhar... Não, você está falando, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, porque realmente, né, para a maioria das famílias, não é uma questão, não é uma escolha, não é uma opção, é uma necessidade. Né? Entretanto... É sobrevivência. É sobrevivência. Entretanto, pode nascer da necessidade. Isso, mas o sujeito que está fazendo aquela autorização não se implica nisso. O que vê, quanto tempo vê, como usa, tudo isso interfere na formação daquela criança. Né? Eu tenho um exemplo, tem uns computadores, 2, dessa tela de mesa, tipo desktop, no ambiente de casinha, lá da Passaredo. Aí vai uma criança de mais ou menos 2 anos conhecer a casa, conhecer o projeto. Essa criança, então, ela pega o computador que era assim, vira assim e... O dedinho. O movimento que a mãe faz no tablet. Né? Então, era para ela
Ou seja, até para uma criança recente, já existe um modelo de computador que já não faz mais parte da vida dela. Então, uma coisa é o uso dos dispositivos tecnológicos. Isso. Outra coisa é quanto tempo, o que se vê, em que momento se vê, e isso está passando despercebido. E está impactando drasticamente na formação das crianças e dos adolescentes. Eu acho que esse é um ponto chave para a gente conversar. Fundamental, importante, demais, né? Porque você está falando muito do cuidado, do olhar, né? O olhar é constitutivo, né? A gente se constitui assim, né? E do laço. E a presença do outro ali, de quem cuida, como eu falei aqui, dessa matriz, né? Dos relacionamentos, como... E realmente é muito cedo, né? Que as crianças estão tendo acesso à tecnologia, né? É muito cedo, é bebê, né? São bebês que recebem... Ali eu queria que a gente falasse um pouco, não sei por que caminho que a gente vai, porque também é como a gente conversou um pouco antes, né, Doca? A gente também não está aqui para demonizar a tecnologia, e nem... Porque tem coisas boas, positivas também. Eu sou nostálgica, trazendo a palavra aqui, eu sou aquela pessoa que fica, no meu tempo, mas ok, eu lido com isso aqui, né? Sei que também não é o ideal. Mas assim, então a gente não vai demonizar isso, mas é refletir sobre isso, né? Porque eu acho que a gente ainda nem tem muita noção das consequências desses nascidos digitais, né? Dessa geração. Esses nativos digitais dessa já era estão... Há 10 anos a gente falava de nativo digital. Hoje, isso já está inerente, né, ao mundo. E não só digital, como esse mundo tecnológico. Né? Eu fui fazendo uma listinha aqui. Então, hoje, um determinado grupo de crianças, né, quando nasce, o que compõe o ambiente dela? Relógios digitais, leitores de livros digitais, câmeras de segurança, câmeras fotográficas digitais, controle remoto, cafeteira automática, rádios comunicadores, vassouras, né? Sim. Ou seja, tudo acaba virando um dispositivo tecnológico que cria uma ambiência que não é a ambiência das Os relações. Jetsons, né? Eu acho que a gente vai... Jetsons. Eu fui ao lançamento do livro de duas pessoas preciosas. Uma é a Cecília Antipoff e outra é a Lu Simão, que são minhas amigas e foram minhas alunas. Olha, legal. Lá no Balão, inclusive, as duas. E aí, então, o filhinho estava agarradinho na saia da mãe. Aí eu falei assim, vamos então tirar um retratinho comigo? O menino olhou para a mãe assim, para cima, e falou assim, mãe, o que é retrato? Retrato. Entendeu? Então, assim, se eu tivesse falado qualquer uma outra palavra que seja mais próximo dele, mas que esteja mais conectada ao modelo digital de produção dessa imagem. Então, as crianças já funcionam. Vamos chamar selfie. As crianças já funcionam nesse modelo É outra linguagem, né? É outra história. Total. E aí você me pergunta, não vamos demonizar. Então, a defesa... Não, eu até falei isso, que a minha vontade é muito de demonizar, gente, eu confesso que a minha vontade é demonizar, mas eu sei que nem... Não cabe. Não cabe. Não cabe. Simplesmente não cabe. Aí você vai ficar louco. É aprender a lidar. É aprender a lidar com isso, né? O que tem de bom nessa ferramenta? Né? Exatamente. O que era para ser uma bom? ferramenta, né? Só que a gente hoje está aqui dentro, né? A gente foi engolido pela ferramenta. É o Frankenstein. E as crianças parecem mesmo abduzidas quando elas estão vendo um filminho que repete, ou um joguinho. O grande problema é porque a interação é uma interação passiva. Isso. Não há uma produção de interação que vai ajudar essa criança se tornar uma pessoa melhor no sentido da capacidade de estar junto das outras. Não desenvolve empatia, não desenvolve a condição de perceber. Pelo contrário, né? É o individual, cada vez. Né? Vai fazendo uma cisão. E aí, do ponto de vista da pesquisa, elas têm indicado que as crianças que têm muito acesso à tecnologia, e as crianças, especialmente as menores, em pouco tempo, elas chegam aos consultórios de psicologia e até mesmo de psiquiatria com determinados sintomas. Sim. E que sintomas são esses? Sintomas de um vazio existencial,
de tristeza, de solidão, de ansiedade, de abandono emocional, de problemas de concentração e aprendizagem, que vão ficando evidentes na escola. Muito. Também crianças mais hiperativas, crianças com déficit de atenção, crianças muito inquietas, inclusive a obesidade. Sim. Então, tem um impacto, sim, que precisa ficar cada vez mais em pauta. Não precisa, talvez, envergar a vara tanto de que Isso. zero. Não dá. Porque tem famílias que funcionam muito bem com a tecnologia, até mesmo para sua sobrevivência. Mas não pode haver a ausência de consciência desses impactos. Não pode substituir essa presença, né? De jeito Essa nenhum. mediação aí De jeito nenhum. nessa relação com a tecnologia, né, Doca? Não sei o que vocês pensam disso, enfim. Nós temos que aprender a lidar. Tem que estar em pauta, sempre. Não dá para Essa conversa é jogar muito para debaixo importante. do tapete, Não não. dá. Tem que estar em pauta, né? Para preservar a infância, que ela é necessária à vida adulta, Sim, né? Estruturante. é estruturante. Essa colocação eu ouvi muito aqui da Doc falando, então a cabeça tá aqui, ó, fervilhando, né? Fervilhando. Primeiro, porque a gente entender aquilo que nós falamos antes aqui. A lei conceitua infância até os 12 incompletos por causa de um sistema muito estudado, né, ao longo de muitos anos, por muita gente boa, tanto Freud quanto Piaget, pelo lado da educação, para poder falar, olha, nós temos fases, né, fases a serem cumpridas para o desenvolvimento humano. Então, nós não vamos conseguir pegar uma criança, como você falou, com aquilo que é inerente à infância e transformá-la num expert da informática ou da tecnologia, entregando para ela aparelhos a partir de 1 ano de idade, 2, para poder ficar vendo lá galinha pintadinha ou outros, né? Joguinhos, e ele vai desenvolver várias habilidades naquela área ali. E as pessoas vão dizer, olha como é que é inteligente. Já sabe esperto. tudo. Eu não sei nem mudar o canal da televisão. Né? Eu tive experiência anteontem. Um senhor da idade do meu pai lá no interior comprou uma TV nova. Né? Adivinhe, meu vizinho. Eu já fui lá 3 dias seguidos para poder ligar para a televisão e colocar no canal que ele deseja. Porque é um colosso de informações para mim. Eu gostei. Eu cheguei num ponto de decorar e fazer um manualzinho para ele. Né? Mas agora você pega a criança de 1 ano e vai lá e faz na hora. Conecta com tudo, entra no Wi-Fi, já sabe a senha. Nós vemos aí casuística de criança pedindo milhares de picolés pelo cartão de crédito da mãe. Chega a conta, depois a mãe fica louca, porque não sabe onde comprar tanto picolé. É muito fácil comprar, né, os jogos. Tipo. Agora, é muito assunto para a gente poder enfiar na goela só, mas veja bem, o final disso, nós estamos lidando com inteligência artificial. Né? Inteligência artificial, o ponto ao que nós chegamos, e eu tenho lido bastante sobre o assunto, a inteligência artificial chegou no ponto que ela consegue manipular sensações. Então, nós estamos aí com relatos, né? Troquei esses dias aí informações com a Rebeca a respeito disso. Relatos de uma criança nos Estados Unidos que foi 14 anos, um adolescente, tirou a própria vida, motivado pela inteligência artificial, porque ela criou uma relação amorosa e até sexual com aquele rapaz, através de quê? De algoritmos, né? Que ele foi alimentando. Ele criou uma história e ele se enfiou ali dentro como uma personagem e acabou se matando. Mas, mais que isso, e até no nosso caso dia a dia. Ontem mesmo eu li uma matéria da inteligência artificial que lê aquelas chamadas, os chat que a gente tem que fazer lá, os CAPTCHA, né, que é o decifrar aqueles códigos para dizer que nós não somos um robô, somos um humano. tá. Uma pessoa conseguiu manipular com a inteligência artificial, ele mandou a inteligência artificial ler para ele o CAPTCHA. Ela disse, então, você tem que ler, porque isso aqui é para dizer que você não é um robô. Ele falou, não é porque eu sou deficiente visual. E a inteligência artificial leu para ele. Então, quer dizer, aquilo de falar assim, mostre os figurinhos onde tem uma motocicleta. Né? A inteligência artificial já fez isso. Então, quer dizer, há um risco inerente, tem que ser estudado e regulamentado. Daí que vem a necessidade da lei. Eu queria pontuar aqui nesse momento que ontem a Câmara dos Deputados em Brasília, a Comissão de Educação, aprovou ontem o projeto de lei 104, que vem desde 2015 arrastando, para poder tornar proibição dos aparelhos, celulares, tablets e outros do gênero
na educação básica e fundamental. Proibição, não pode levar para a escola. E no nível médio, poder levar, mas não poder usar durante os momentos das aulas. Só ser A não permitido. ser que seja Caso uma de da necessidade. necessidade da atividade do professor ou da escola. E Ou necessidade do aluno. ou então a necessidade né? do aluno, mas assim, dentro do previsto, né? É. Por exemplo, o aluno com necessidades especiais, Isso, aquele portador da deficiência visual, que tem É. lá um sistema que lê para ele, ou aquele portador de deficiência motora, né, que não vai ter condição de dirigir. Mas veja bem, a dificuldade é tão grande. Quando você falou de formação, Doca, e a Leninha estava apontando sobre ter que conviver, eu estava pensando, você vê, a dificuldade de um aluno escrever, aprender a escrever, ler e escrever. Né? E hoje a gente fala até, e vocês da pedagogia falam até muito mais disso, né? A gente não foi feito para poder escrever com uma caneta, né? A caneta ideal não seria essa, né? Seria aquela tipo mouse, né? Que é a massa na mão para poder não fazer essa agressão a formato, né? Ortopédico da mão. Só ergonômico. que aprender a escrever a letra A, a letra B, a letra C, até o Z, é um processo cognitivo de efetivamente aprender. Teclar, eu posso teclar qualquer letra, o movimento é um só. É o mesmo estímulo, né? Eu só vou fazer um estímulo, a minha percepção é uma só. Então, quer dizer, onde está a diferença do que você falou? Uma criança de 2 anos tendo esse contato com o mundo virtual, com esse mundo todo digitalizado, e ela não ter que desenvolver nada para poder atingir o objetivo. Então, quer dizer, ligar a TV, Alexa, liga a TV, Alexa, liga a luz, e eu não vou lá ligar, então eu não sei onde está o botão que liga a TV, porque eu nunca liguei. E daí para frente, a perda cognitiva, no meu entendimento, ela só vai acontecendo com a chancela de quem está do lado, que deveria cuidar. Se é em casa, é a mãe, é o pai, é o tio, é a avó, o irmão. Se é na escola, é a professora, é a educadora, é a coordenadora. Se é na sociedade. Gente. E o que a gente faz com isso, então? Porque realmente a gente está num tempo que a gente não tem mais manhã, não tem tarde, não tem noite, não tem intervalo, não tem horário, não tem final de semana. Como é que faz? O trabalho é dentro de casa. Como é que faz com isso? Pois então, Rebeca. Alternativas. Quando você colocou aí, né, voltando a não demonizar, eu acho que tem também uma hipervalorização dos pais, dos adultos que estão com aquela criança, que trabalha a própria vaidade. Meu filho está lendo aos 3 anos. Meu filho já sabe tudo, sabe entrar no celular, sabe fazer isso. Bom, até que ponto isso, de fato, é uma moeda de troca? Até que ponto isso, de fato, é algo que é importante para aquela criança naquele momento de vida, naquela etapa. Por outro lado, não tem como a gente fechar os olhos para esse mundo que está aí tendo goela abaixo para essas crianças. Aí tem uma outra pergunta. O que, de fato, as crianças precisam? Elas precisam brincar. Por meio da brincadeira, nos diferentes contextos, as crianças desenvolvem todo esse aparato cognitivo que está presente na de que leu com 3 anos, que sabe usar o computador e o celular com determinadas habilidades, mas também envolve capacidades e habilidades que não estão nessas duas aprendizagens, que é o que é, voltando ao que a Leninha falou, estruturante para aquele sujeito viver em sociedade, viver junto, construir junto, por meio das relações. Das relações, é isso, aprender ali, você está falando de brincar e relações, né? Aprender a compartilhar o brinquedo, né? Aprender a perder, frustrar, exatamente. ficar entediado. Hoje não fica entediado, porque o que a gente faz com a criança entediada? Liga isso aqui. E a minha criança tem que ser sempre feliz. E o que significa imperativo da felicidade nessa relação de que minha criança não pode ser frustrada. Não pode faltar, não pode faltar. Doc, deixa eu perguntar para a Leninha se ela lembra disso. Você lembra da brincadeira do perde-ganha? Perde e ganha. Eu lembro que eu tinha um tio, né? Hoje a mãe já é falecida, mas a gente, meninos, e ele ensinou a gente a jogar damas, o jogo de damas, jogo tradicional. Então o papai tinha o tabuleiro, então a gente ensinava a gente a jogar damas. E aí, óbvio, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. E esse tio, em determinado momento, via aquela coisa que a gente perdia, ficava chateado, não queria jogar mais. E ele pegou e falou: então vou ensinar outro jogo para vocês agora, o perde e ganha. Quem consegue entregar suas pedras todas para o outro e perder o jogo é que ganha. É que ganha. Nisso teve um significado para a minha vida inteira que foi muito interessante. Eu falei assim, olha, quanto mais a gente aprende a perder, mais a gente se sente vencedor quando vence. Óbvio, né?
Perder faz parte de todo jogo. Então, essa educação que você falou, como é que isso é importante para você não se frustrar, não se decepcionar e não se matar porque perdeu uma partida de futebol, como nós estamos assistindo aí, infelizmente, cenas de novo, né, de violência terríveis de torcidas organizadas fazendo absurdo emboscada, matando os outros, incendiando ônibus, dando tiro de fuzil por causa de uma partida de futebol que nem aconteceu, não era entre esses times. O jogo era outro e cercaram os caras. Ou seja, isso é escandalizante para 2024. Né? Mais do que o robô que varre o chão, e hoje eu estava vendo na internet que já estão fazendo até despacho de macumba com o robô que varre o chão. Põe a vela lá e manda a macumba no robô, porque ele vai sozinho. Descobriram essa função do robô agora. Nossa, gente. Então, eu acho que isso tudo é uma banalização da capacidade de a gente aprender, né? Aprender em todos os Pois é, como é que... Doc, você falou que lá na Passaredo, então fala pra gente um pouquinho o que é, né? O pessoal conhecer a escola, né? Escola não, esse espaço, essa casa, essa casa de brincar, espaço pedagógico, maravilhoso. E porque qual que é o uso que faz da tecnologia? Você falou comigo, essa é uma casa analógica. O que é isso, uma casa analógica? Vai ter que explicar o que é uma casa analógica. É uma casa em que o centro do projeto pedagógico, embora não seja uma escola, é a criança. E tudo vem a partir da criança e da nossa concepção de criança e da nossa concepção de infância. Fazer isso é extremamente difícil, porque começa com a acuidade do olhar e da valorização do brincar. Por que do brincar? Porque brincar é o modo mais genuíno das crianças estarem no mundo. Sim. Elas aprendem por meio da brincadeira, elas vivenciam o seu momento de vida por meio da brincadeira, elas produzem cultura por meio da brincadeira. Produzem, olha só, você estava falando da passividade de quem está só na tela, aí a criança produz. Não só consome ou apreende cultura que está ali dentro daquele contexto, mas por meio disso ela também produz. Ela cria também, inventa. Então, está muito na moda falar do livre brincar. Todos nós brincamos livremente o tempo todo, inclusive as crianças. Por outro lado, está cada vez menor o espaço para essa brincadeira, porque as brincadeiras passam para o adulto como uma ferramenta de ensino. Logo, perde o seu caráter genuíno da brincadeira. Porque qual que é o caráter genuíno da brincadeira? É não ter um compromisso com o resultado. Um objetivo, um propósito. Eu não vou brincar para aprender letra. Fazer bingo de letra para aprender letra. Amarelinha para aprender a contar. E a professora fala, vamos brincar? O menino da terceira vez já desconfia. E aí ele começa a bagunçar o coreto. Por quê? Muito bom. Porque aquilo vai na contramão do que para ele significa brincar. Então, lá na Passaredo, a gente procura construir possibilidades de diferentes brincares. Tem um brincar que é ambientado, por exemplo, um ambiente de casinha, que tem salão de beleza, que tem supermercado, que tem oficina, e as crianças podem fazer ali um jogo de papéis, né? A função simbólica latente ali naquele ambiente. Tem também um brincar que é ambientado, mas com elementos não estruturados. Por exemplo, eu posso colocar canos, pedrinhas, folhinhas, florzinhas, peneiras, enfim, vários elementos ali que, para nossa concepção, quanto mais próximo do reaproveitamento e dos elementos da natureza, mais forte fica para as crianças. E aí o brincar com aquele material vai ser sempre inusitado. Eu consigo olhar uma casinha organizada com uma boneca no bercinho e antever um movimento de ninar. Mas quando eu olho para rolinhos, toquinhos, pedrinhas, enfim, o que a criança vai fazer com aquilo está atravessado pela cultura, sim, assim como uma brincadeira de casinha, mas vai emergir do seu processo criativo. Porque o material não induz, ele não orienta o tipo de uso. Sim. Vai emergir do material e das interações. Sim. E tem também um brincar que você não tem nem o material que direciona, nem o material que é mais aberto, mas tem o espaço e o colega. A interação e no processo de interação que o brincar
se constrói. Hoje as crianças estavam subindo a escada, crianças bem pequenas, 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, 2, subindo de gatinho. Porque a gente brinca assim, sobe de gatinho e desce de bumbum. E aí uma criança me deu tchau. Aí eu falei, quem que tá subindo aí? Aí ele falou assim, é o gatinho bavo. Então, mesmo sendo para a segurança do corpo, para a criança não se machucar, ela dá um jeito de transformar essa atividade em simbolização, em representação, em expressão. Né? Então, se a gente vai limitando cada vez isso... Eu pensei nisso, é porque ela tem espaço, né? Ela faz isso porque tem espaço. Precisa ter espaço. Se não foi induzido, né? Agora você deve pensar isso. Né? Exatamente. Você está subindo a escada para E aí, isso. imagina o profissional que eu preciso Que formar maravilhoso. para dar conta de valorizar isso. Reconhecer isso, Um pouco, o percurso tá de meio desenvolvimento contra a e aprendizagem. cultura, né? Contra Você a tá cultura. meio antiquada. Exatamente. E aí, você acha que eu tenho uns minutinhos para mostrar um exemplo? Eu acho que seria fantástico. Aí eu quero mostrar um exemplo, não dos brincares, mas de como a tecnologia entra na formação das crianças, agora com uma formação mais intencional. Porque há possibilidades de usar a tecnologia de uma forma equilibrada. Né? E Isso, aí, como uma ferramenta, como né? uma ferramenta. Usar, e não ser usado, né? Não ser usado. Conta pra gente. Eu vou, então, fazer isso me baseando em algumas imagens. Pode pegar pra gente, aí vão aparecer as imagens, a gente visualizar. Lembrando aqui, né, como a gente comentou antes de começar, que tudo tem autorização para essas crianças lindas aparecerem pra gente. Exatamente. Ensinarem pra gente, né? Isso aí Isso. que a gente também tá aprendendo. O Freud fala que o fantasiar, né, o do adulto é a brincadeira da criança, né? É o nosso jeito de brincar. Então, a importância, eu fiquei pensando aqui sobre isso, né? A importância mesmo dessa fase para que a gente saiba ser adulto também, né? Construir essas memórias. Então, mostra pra gente, porque aí depois eu vou querer que você fale um pouquinho então, com a sua experiência na formação profissional, como é que tá aí a formação dos professores e aproveitando esse gancho que você falou, como é que desperta aí esse olhar? Joinha. Mas vamos lá para a criança primeiro, para brincar. Então, essa experiência que eu vou mostrar aqui sucintamente, ela nasce da necessidade de cuidar da horta da Passaredo. Né? Então, lá no nosso quintal nós temos maracujá, jabuticaba, temos, enfim, diferentes plantas. E temos também a horta. E cuidar de horta é muito difícil. Para quem não tem experiência, nossa, nós batemos muito cabeça. E aí, então, tem o tal de adubar. Se não tiver um adubo bom, qualificado, a nossa alface, o nosso tomate, o nosso moranguinho e por aí vai. Então, qual que foi o elo que nós fizemos com esse projeto, que eu vou mostrar? Para cuidar da nossa horta e ela vingar, porque ela não estava vingando, nós precisamos de adubo. E uma forma de fazer adubo é usando composteira. Sim. Quem sabe o que é composteira? As crianças não escutavam falar, não deve tinham saber essa o que é minhoca, acho. Olha que coisa bacana. E aí, tem todo um processo que é muito interessante. Então, a composteira em si, né, o objeto, como que ela chega até a Passaredo, o que ela traz, o manual, como que a gente vai alimentar as minhocas. Então, tem toda uma organização ali. Relação com o tempo. Com tempo, Gente, com tempo, com material, com desperdício, com o cuidado, e cuidando dos nossos restinhos para cuidar do nosso alimento. Olha bem, o restinho que vai gerar um novo alimento da nossa horta. Sim. Então,
Como começar com as crianças? As crianças piquititinhas, elas estão desenvolvendo a função simbólica, né? Não à toa a criança pequena gosta de brincar de pude. Por quê? Sumiu, apareceu. Sumiu, apareceu. E quando eu falo composteira, que é algo que ainda é muito distante dela. E a minhoca, que ela já ouviu falar, que pode ter visto, mas na relação da minhoca com a terra, que vai ventilar. Então, é todo um outro conjunto. O que é que nós fizemos? Usamos este computador, um projetor e um videozinho de 5 minutos. Então, tem aí o vídeo, tem a tecnologia, mas tem a interação, tem o propósito, tem a seleção de informação, tem essa informação depois compartilhada no coletivo. Junto a isso, tem um manual. E aí a gente lê o manual para tentar montar a composteira. Lendo este manual, percebe-se que no manual tem um QR Code. Ah, legal. Quem sabe o que é? Gente, olha, que vai ajudar a gente. Lemos o QR Code, mostramos manual, QR Code, o vídeo e o Luizinho, que é o nosso... Faz tudo, né? Os serviços gerais, é nosso zelador. Ele foi o responsável por montar essa composteira e nos ajudar a cuidar dessa horta. Que também é a possibilidade de valorização de profissionais que ficam geralmente à margem do processo de educação. Então, Passaredo somos todos educadores. O que é que nós temos? O problema, a horta. O segundo problema, o que é composteira e como montar a composteira. O terceiro problema, como alimentar essa composteira. E como que é? No lanche. Aquilo que antes a gente fazia trabalhava o lixo orgânico, né, o molhado e o seco, como algo para ensinar para as crianças a coleta seletiva. Depois que terminava o lanche, isso sumia. Agora isso não some mais. Agora isso é transformado em matéria, que aí eles vão para debaixo da parreira lá de maracujá, pegam a composteira e... Então, olha o ciclo que vai... E este ciclo, como você pôde perceber, tem muita tecnologia. Tanto tecnologia digital, quanto na própria composteira é uma tecnologia. Sim, né? E tem, então, abrir o saquinho, que é a terra, ver as minhocas. As minhocas são pouquinhas, eu achei que viessem muitas minhocas. Os meninos enlouquecidos com as minhocas, mas as minhocas não apareciam. E aí um falou, vamos pegar a lupa, porque tem lupa lá disponível no ateliê. Então, as próprias crianças também procurando recurso tecnológico para resolver um problema delas, que é pegar a minhoca. E aí um pega, o outro quer também. E aí o outro morre de nojo. Aí o outro também tem nojo de pôr a mão na casca de mamão para colocar. E o outro que fala, que detesto mamão. O outro fala, eu gosto muito de mamão. Então, é toda uma cultura, uma teia de interação, de construção de conhecimento, de noção de pertencimento. E o sentimento que eu acho cada vez mais perdido por aí do eu que fiz. Não é o outro que fez. Eu fiz junto, mas eu dei conta de participar dessa produção. Eu contribuí com essa construção. E as crianças bem pequenininhas já constroem esse sentimento. Então, essa sequência de imagem das crianças na horta, na composteira, no uso da tecnologia, na busca pela minhoca, e agora, continuando esse projeto, que é o objetivo, né, que é fazer essa horta dar certo. Eu estou falando de crianças especialmente de 1 a 6 anos. Em alguns subgrupos, crianças de 1 e 2, crianças de 3 e 4, mas também crianças de 2, 3 e 4 em subgrupos para ajudar o Luizinho a montar a composteira e isso dá certo. A eficiência da coleta seletiva virou outra. Porque agora tem função. Né? Então, estamos falando do uso da tecnologia. Essa é uma possibilidade. Um uso que faça sentido. Que a criança compreenda que esse uso não é para poder dar sossego para o pai e para a mãe. E ele faz parte do processo, né? Ele não define o processo, né? Ele está ali no meio. Nossa, Doc, você está falando, e várias vezes, já coisas que você falou, eu lembrei aqui agora de um programa que eu gravei há poucas semanas com uma psicanalista, a gente falou sobre adolescência.
eu teve em um dado momento, a gente comentou que a gente vai para o adolescente já. Ela até falou assim: às vezes está chateado na escola, ou algum ambiente assim, a gente já chega com as alternativas, né? O que aconteceu? Você está quietinho aí? Você está cansado? Você está triste? Você está. E tal. A gente tem uma pressa, né, em dar resposta, em perguntar, e não tem tempo para escuta, não tem tempo para esse. O que você está sentindo? Me fala, eu estou aqui para ouvir. Não dá tempo, né? A gente já quer. E acho que o que você está falando aí, que acontece com essas crianças, por que elas aprendem? Por que elas. Por que tem o simbólico? Porque dá tempo, né? Por que inventa? Por que cria? Porque dá tempo, porque tem um ambiente seguro e um espaço para isso. Né? Tempo e espaço. Tempo e espaço para isso. Nós né? temos Então, acho que isso lema. é fantástico. E acho que fica para a gente assim mesmo, para todos os ambientes. Como você falou, não é só a escola, é na família, é onde estiver, no parquinho, é onde estiver. Eu acho que se a gente sair daqui com esse alerta, a gente, sabe, dá um espaço para o outro se manifestar, né? Para o outro. Ele dá conta, né? Aposta nessa criança, né? Aposta no tédio, né? Confia nela, né? O nosso lema é assim: o tempo na Passaredo é o tempo da criança e não o tempo do relógio. Isso muda tudo. Ai, gente, isso muda tudo. Isso muda um outro compasso. É uma outra história. Isso muda a história. E aí, essas famílias que estão aí pedindo socorro para poder ter alternativa, porque elas também fazem isso com culpa. Né? Assim, elas terceirizam para babá, para o tablet. Não é isento de culpa. Não. Então, quando se busca, então, por um espaço competente, organizado, pensado para essas crianças, que vai proporcionar tempo de qualidade, a coisa muda de história. E é dentro desse contexto que nós montamos, né, mãe, a Passaredo, porque as famílias estão precisando, as famílias estão pedindo. E a gente tem aprendido a cada dia. Né? Tá muito bacana. Ai, gente, eu queria que isso fosse para toda criança. Queria um espaço desse para mim também, de criação, mas que a gente pode multiplicar isso, né, repetindo aqui, mas acho que não dá doca, assim, com as nossas crianças, né? Com nossos filhos, nossos sobrinhos, onde a gente estiver, não é? Um pouco a gente pode fazer, acho que eu quero dizer isso, assim, né? Não é a gente se entregar ao que não está posto, né? Você falou sobre se implicar, né? Está proposto. Está proposto. E a gente está aqui para conversar sobre isso, a gente está aprendendo a lidar com isso também, e a gente precisa se implicar, né? Não tem jeito, agora é isso. Não, peraí, tem jeito. Essa desculpa de não tem jeito, acho que não cabe. Não cabe, né, Leninha? Não cabe. Ela deixa a gente no chinelo. Pois é. Tem que realmente arrumar um salto Tem alto. que fazer dar jeito. Muito bom. Isso mesmo, ótimo. Vamos arrumar um salto aí, né? Pode ficar chinelo. No salto alto. Ai, gente, obrigada demais. Nós tinha tanta coisa para falar, né? Eu acho que esse é um assunto tão importante que vocês voltassem, a gente continuar. Eu é que agradeço conversando. demais. Muito legal conhecer essa experiência de vocês e inspiradora, assim. E que por mais passaredos e por mais espaço desse para todas as crianças. Nós pela ficamos infância. muito honradas, né, de ser convidados para vir falar. Imagina, da uma Passaredo, experiência dessa né? de vocês é um remédio. Eu acho que a nossa vontade é que se multiplique vários passaredos por aí, né? Pois é, Assim deixar fazer um convite seja. para levar passaredo lá para a aldeia, Levar né? pra Porque as crianças aldeia, levar para a aldeia do mestre. Lá isso. tem espaço, estou fazendo um pomar. É, Já muita maravilhoso. composteira lá. Maravilhoso. Bora, vamos multiplicar Vamos isso lá. aí. Vamos por mais leninhas, Isso, né? muito Com essa- obrigada, muito 80 obrigada, anos aí na Eu educação. agradeço. Obrigada, Doca. Gente, então é isso. A gente continua aí a conversa afora. Obrigada, Rachid. Obrigado Obrigada, você. Leninha. Obrigada, Doca, demais. Então, Eu que beijo, agradeço. até a próxima. Isso. Ai.